Psicologia dos animes. Johan Limbert e o início do comportamento psicopata. Os homens constroem a sociedade constrói homens. Eu sou Rafael, psicólogo, e até o mais terrível ser humano que já existiu na face da Terra, um dia já foi uma criança indefesa, exceto o personagem de hoje. Hoje é a primeira parte da reflexão sobre Johan Liebert. Tem spoiler de tudo em Monster, do mangá. É certo, o Johan, ele não era inocente. Ele não era... Quem é o verdadeiro monstro? Ele não era inocente das ações dele? Ele não era inocente das ações dele? A mãe confundindo os filhos, e aí, quem foi que criou o monstro? Esse debate não tá aberto? Do anime, vamos lá. Eu dividi essa análise do Johan em duas partes. Uma focada nele criança e na próxima semana ele adulto. Os dois vídeos se completam. Eu acho que todo mundo, não só eu, quando vê casos de serial killers ou de pessoas que matam umas às outras, eu acho que todo mundo se digna e se questiona por que essa pessoa faz isso? Ela não pensa nas consequências? Porque tirar a vida de alguém envolve não só a vida daquela pessoa, mas toda uma cadeia de consequências. Um grupo enorme de pessoas serão impactadas com aquilo. E eu sempre me perguntava, será que aquela pessoa que faz isso, ela não pensa nas consequências que aquilo vai causar? Hoje eu entendo que muitas pessoas nem pensam nisso, ou evitam pensar, ou justificam seus atos. Afinal, quantos crimes não seriam evitados se alguém simplesmente parasse, observasse e percebesse no tanto de dano que aquilo vai causar? E logo nos primeiros episódios de Monster, essa foi a grande mensagem que esse anime trouxe pra mim. Afinal, o que está por... Sim, de fato. Mas não o Johan. O Johan pensa que isso, na verdade, é consequência. As mortes que são perpetradas pelo Johan, pra ele, são partes de um ritual. O ritual Obluda precisa da morte dessas pessoas. Ele precisa consumi-las. Ele precisa que elas sejam devoradas pela carne da terra. E, tipo, ele realmente pensa que não tem consequências? Sim, ele pensa que tem consequências. E na cabeça dele faz todo sentido. As consequências são essas. Não consequências sociais, e sim consequências ritualísticas. Por trás de quem comete o mal. Johan é o monstro Prova, igual, literalmente tem na série Obluda, gente. Literalmente. da história. Poderia ele não ter se tornado um monstro? Seria possível que o maior vilão de todos os animes, ou talvez o maior psicopata, pudesse ser alguém diferente? O psicólogo comportamental Frederick Skinner afirmava em diversas citações que qualquer criança nasce como uma tábula rasa. Ele tinha sua célebre frase: "Me dê uma criança e eu a moldarei em qualquer coisa". É nisso que eu penso quando vejo alguém cometendo crimes. Essa pessoa teria comportamentos distintos se o seu contexto fosse alterado também? No caso do personagem de hoje, é mais complexo ainda. É mais complexo que isso. A gente não vai debater aqui livre-arbítrio e doações kármicas. A gente não vai. O contexto do Johan já é muito diferente. Estamos falando do menino que foi planejado para ser a criança perfeita. Então, né? Você sobre a questão da. O Skinner, talvez. A gente não vai debater sobre isso aqui perante nossas ciências, mas dentro da série, a gente pode ter esse debate do Skinner sobre a Kinderheit, né? A Kinderheimer Goethe, que era aquele monastério, que seja, né, de várias crianças, e elas eram todas encasteladas para virarem um soldado perfeito, né? E o Johan postulado como o novo Ibermatch. Johan Liebert e sua irmã gêmea Anna nasceram como resultado de um experimento de eugenia desenvolvido pelo psiquiatra e psicólogo Franz Bonaparte. Nas ideias de Franz, seria a criança que conduziria a humanidade para uma nova era. Na visão de muitos, Franz talvez seja o grande monstro da história. Johan já Exatamente, que é o verdadeiro mundo. Quem é o verdadeiro? Nasce com esse propósito. E isso por si só já poderia causar um impacto absurdo no senso de identidade dele. Os conflitos sobre quem ele era de fato, talvez fosse inevitável não ter. Seus pais foram escolhidos a dedo. E ele já nasceria sem uma presença paterna, visto que seu pai... Gente, claramente, pra quem não viu Monster, esteja sujeito a spoilers, tá? Porque é óbvio. Mr. Eggs mandou R$7. Um vídeo rapidinho. Obrigado, Mr. Eggs. Que era um soldado, tinha sido morto. Sua mãe, Verna Cherna, tentou fugir, porém não conseguiu. Era apenas o início de uma jornada terrível dos gêmeos. Anna e Johan, que já nascem com esse estigma de serem criados por um propósito, conseguem viver com sua mãe por um período juntos. A mãe dele vestia ele e a Ó, pra quem não viu Monster,
virou festa, tá? Ana de forma idêntica, para que as pessoas pensassem que ela teria apenas um filho. Logo depois, a mãe dele é obrigada a escolher apenas uma das crianças para serem levada pelo Franz para alguns experimentos. Sua mãe escolhe Ana por algum motivo. Ela vai junto com a Ana e deixa Johann sozinho em casa. Nessa casa, Johann lê um livro chamado O Monstro Sem Nome, mas sobre esse livro eu falo no próximo vídeo. Nesse local de experimentos, Ana presencia várias situações. Em uma dessas cenas, ela vê várias pessoas mortas no chão. Ana foge do local e reencontra Johann, que estava sozinho em casa. E depois dela descrever essa experiência desse lugar pra ele, por algum motivo, Johann começa a acreditar que aquelas experiências são dele na verdade, como se ele as tivesse presenciado. Dois estudos recentes mostraram um pouco como a gente tende a roubar memória Mas esse roubo de memórias é justamente paralelo dos dois monstros. uns dos outros. Em um desses estudos, as pessoas contavam as histórias de outras pessoas, sabendo que eram de outras pessoas, mas como se fossem delas. Mas nesse outro estudo, as pessoas acabavam por acreditar que tal história era de fato dela, mesmo não sendo. Nesses estudos, foram observadas pessoas adultas, que vão se lembrar mais vividamente de suas situações. Então, no caso do Johann, criança, a chance disso acontecer seria maior ainda. A neurogênese, ou a formação de novos neurônios no hipocampo, para quem acompanha o canal, sabe que é uma região... Eu, assim, não vou desmerecer o canal do rapaz. Vocês sabem que aqui na End a gente é extremamente respeitoso com todos. Mas análises narratológicas são muito mais importantes do que análises psicológicas de uma série, porque o Johann não existe. O Johann é um desenho, né? A gente assumiu que ele é um personagem, assumiu que ele é um ser humano, assumiu, né? Então, tipo, pra mim fica muito atravancado, porque claramente a forma como o Johann age é simbólica, narratológica e não psicológica. O Johann não tomou a decisão, quem tomou a decisão foi o Urasawa, né? do cérebro importante para aprender, para lembrar. Essa região atinge o seu pico antes e depois do nascimento, e depois ela vai diminuindo constantemente durante a infância e a idade adulta. Tanto é que antes dos 4 ou 5 anos, temos um hipocampo altamente dinâmico, que não consegue armazenar muitas informações. À medida que novos neurônios são gerados, a memória pode ser comprometida por esse processo. E essa é uma das explicações do porquê não lembramos de momentos vívidos da infância, a chamada amnésia infantil. Ou seja, ter memórias que não são da gente é algo que acontece com mais frequência do que imaginamos. Além de termos o chamado viés da memória egocêntrica. Se eu me lembro disso, então é minha memória. Uma infância complicada por si só, e um contexto totalmente fora do habitual. Por isso tudo, o Johann tinha tudo para crescer de uma forma bem disfuncional. O ambiente estava impactando demais ele. Seu contexto estava sendo impactado pela sua infância conturbada. Porém, esse personagem fascinante teve a base de seu comportamento antissocial antes mesmo da idade adulta. A mãe deles não está mais ali, ninguém sabe o que aconteceu, as duas crianças são deixadas para viverem sozinhas e começam a vagar sem rumo, até que um casal encontra eles. E aí começa a base de comportamentos do Johann que eu não conseguia achar muito sentido, a princípio, já que esse sentido psicológico, cara. No seu sentido, porque né, no plano cartesiano de sentidos. Cara. Esse casal que encontra eles e os protege são mortos pelo Johann pouco tempo depois. Ele assassina as Adivinha? pessoas que o ajudaram, não Adivinha? faz sentido de forma lógica. Né? Não faz sentido de forma lógica. Eu não vou desrespeitar o rapaz. Pode ser que ele esteja fazendo esse copium pra depois se responder, gente. Pode ser. Pode ser. Mas na história de Obluda, literalmente, quando tinha uma passagem de ajuda, quem ajudava quem era devorado, incorporado. O não ser. Bem provável que uma total falta de confiança que ele tem sobre as pessoas. Em quem, de fato... Não é falta de confiança, brother. Literalmente confiança. Poderia confiar. Johann não conhecia o afeto. O afeto para ele era algo que ele não reconhecia nas pessoas. Então ele prefere ficar... Aí já é uma questão debatível, né? Ficar com a única pessoa que importava para ele, a Ana. Eles voltam... Que era o outro monstro. A vagar sem rumo após isso e são encontrados novamente. Nesse momento encontramos o ponto... Que não era o outro monstro, na verdade, né? Que era o seu outro lado. Porque aí é a questão dos monstros se separarem, sendo que eles são um monstro só, né? São a outra metade, vai. Chave no destino do Johann. Enquanto Ana era enviada para um orfanato onde ela receberia os cuidados de afeto fundamentais para uma criança, Johann foi mandado para o orfanato Kindenheim 511. Era um orfanato...
experimental secreto da Alemanha Oriental, localizado na Berlim Oriental, com o objetivo de criar soldados perfeitos. Lá era o lar das crianças sem nome, crianças que jamais foram amadas. Lá, Johann foi torturado para esquecer todas as coisas que ele já tinha vivido, sofrendo uma espécie de lavagem cerebral. Mas ele não queria esquecer sua última e melhor memória, as memórias que envolviam a Anna. Ele tinha um desejo dentro dele, na qual ele queria lembrar de duas coisas: a história contada por Anna do que ela viu na mansão e a história do monstro sem nome que ele estava lendo naquela época. O grande objetivo do Kinderreich 511 era basicamente criar crianças sem emoções. Então vários experimentos eram feitos e formas de condicionamento que tinham o objetivo de deixar as crianças sem esperança nenhuma de vida, para servirem apenas como ferramentas de fato. E aí esse que é o grande ponto. Johann jamais foi amado. Só uma pessoa de alguma forma demonstrou algum tipo de afeto por ele. E essa pessoa era a sua irmã, a Anna. E isso é importante. Logo depois, Johann acaba causando Como é que a pessoa tem consciência de que, tipo, é uma série, o cara lê um livro, aí tá bitolado com o livro, aí, tipo, no livro conta a história como se fosse dele, né? Adivinha quem é o nome do menino do livro? É Johann. Então, ele se projetou, né, e tal. Aí, Mephistófeles, porque tem toda a questão do Wolfgang, né? Aí é que tá, pô. Por isso que eu acho triste, porque você ter uma análise narratológica, literaturga, vamos dizer assim, né, literaturesca, que na verdade é exegésica, né? O Itjus mandou R$8. Não achei o vídeo de Mushoku que eu queria, então tome esse muito pior. Pô, muito obrigado, valeu, viu, valeu, tamo junto. Mas... Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, tá? Por respeito ao nosso querido amigo psicólogo dos animes, o segundo vídeo dele eu vou trazer algumas respostas a esse primeiro vídeo. Já pra deixar mais encaminhado como é que eu encaro o Johann, tá bem? Não vou trazer pedradas incríveis, porque aí eu estaria fazendo um vídeo solo, que seria melhor, né? E aí a gente pode fazer isso em um futuro maior. Mas que assim... É muito triste você ver que ele tá dizendo que ele gosta da Anna por causa de afeto. Sendo que não é afeto, cara. Ele vê a Anna como ele. É auto-amor, né? A forma como ele se enxerga de outra metade. Não existe. Não é afeto. Porque afeto, você até mesmo respondeu aqui, pô, não faz sentido ele ter matado por causa de afeto. Não é isso! Não é isso, cara. Usando um incêndio que causaria a morte de 50 pessoas. Ele para e observa tudo aquilo acontecendo. E a expressão dele vendo tudo aquilo é de contentamento. A visão de Johann desde pequeno era que todo mundo já tinha meio que esse instinto de destruição. Ele fala que todo mundo já carrega um ódio dentro de si e que ele precisava apenas jogar o óleo. A pesquisadora Susan Campbell trouxe um estudo. Tá tudo errado. Tudo que mostrou que muitas crianças e adultos que apresentam um comportamento antissocial, ou seja, a psicopatia, como violência e uso de substâncias, apresentam esse comportamento logo cedo na vida, a partir dos 2 anos. Só que, no entanto, a maioria dessas crianças desistem desse comportamento com o tempo. Então, muitas pessoas, quando conhecem as músicas de amanhã, a gente... Façam as doações amanhã, tá? Se alguém que é psicopata ou algo assim, costumam dizer que previram isso. Citando exemplos de, aquela criança machucava as outras, intimidava, eu sabia que ela era assim. No entanto, essa teorização sobre as pessoas é geralmente feita retrospectivamente. Ou seja, você sabe que a pessoa se tornou antissocial com psicopatia depois de adulto, e isso colore a maneira que você lembra da criança no passado, independente de características ou comportamento. Rotular uma criança como psicopata ou mesmo pré-psicopata é altamente controverso. A psicopatia não tem tratamentos eficazes conhecidos ainda. E o será que tratar uma criança com pré-psicopatia ou não é errado? Mas e tratar um pedaço de desenho, um pedaço de papel, será que é? Esse é o meu ponto, pô. É um pedaço de papel que você tá assumindo o diagnóstico. Sabe? É uma análise que, pra mim, ela é inferior à análise narratológica e simbólica. Desculpa se a semiologia é superior à psicologia no mundo das artes. Porque no mundo das artes, a perspectiva, ela é naturalmente datada a isso.
diagnóstico Retratado cria é um isso. estigma social de longo prazo. Você não pode legitimamente diagnosticar uma criança com psicopatia até a idade adulta porque ela não teve a chance ainda de se desenvolver emocionalmente, social e moralmente. A partir do momento que você nasceu, você vai avançar no que os psicólogos Lawrence Kohlberg e Elliot Turiel chamaram de 6 estágios do desenvolvimento moral. Durante cada etapa, as pessoas continuam seu desenvolvimento de habilidades, tanto interpessoais, de regulação emocional e habilidades de resolução de problemas. E algumas pessoas podem ficar meio que presas em um determinado estágio, que podem ser devidos a um trauma severo ou uma condição cerebral. Por exemplo, no estágio 3, entre mais ou menos 7 e 11 anos, é nesse momento que começa a se desenvolver a empatia de uma forma mais complexa nas crianças. E um dos critérios do DSM-5 para transtorno de personalidade antissocial é justamente a falta ou pouca empatia. Então meio que não faria sentido diagnosticar uma criança nessa idade como sendo psicopata. Afinal, já sabemos que crianças por si só já têm uma dificuldade de demonstrar, de ter empatia, porque justamente estão aprendendo a desenvolver ela. Crianças na idade do Johan têm essa dificuldade em entender de fato o lado da outra pessoa. Aí você soma isso a um contexto disfuncional e de abandono, e esse conceito de empatia se torna ainda mais Esse take de outra pessoa, pra mim, é parada maluca, tá? Mas aí, deixa o cara falar. confuso pra criança. No caso do Johan, obviamente, o ambiente teria um impacto significativo. Depois que Johan e Ana acabam sendo adotados por outro casal, eles quase ficam separados, mas o Johan não aceita que seja separado da sua irmã. Sua irmã, a sua outra parte, a única pessoa que tinha demonstrado amor por ele. Franz Bonaparte, aquele mesmo que iniciou tudo isso, vai visitar os gêmeos. E aquilo ativa lembranças no Johan que acabam trazendo o comportamento destrutivo dele de volta. Ele fala que o monstro tinha voltado. Quem era o monstro? O Franz ou ele mesmo? Talvez isso se confundia em Johan também. Johan mata seus pais adotivos. Os tiros acordam a Ana e ela encontra os corpos de seus pais, bem como Johan de pé armado em um quarto próximo. Ele dá a Ana a arma, então ordena que ele atire na cabeça dele. Ele fala para ela limpar a arma depois e jogá-la pela janela. Ana acaba sendo influenciada pelo pedido do Johan e acaba atirando nele. E aí começa a grande história do anime. É nesse hospital que ele vai, que ele conhece o Kenzo Otema, o personagem principal da história, um encontro que marcaria a vida dos dois. A grande questão é o que levou Johan a meio que provocar a própria morte. Mesmo sendo tão jovem, como ele poderia fazer isso? Johan, mesmo criança, pediu para Ana tirar a vida dele. Na visão dele, ele continuaria vivendo dentro dela, como se eles fossem apenas uma única pessoa. Essa cena mostra um Isso aí ele entendeu. pouco da confusão que está dentro da cabeça desse personagem. É como se ele confundisse sua própria individualidade, confundindo Que ele não tem. Na cabeça dele ele não tem. ela com a da própria irmã. Tanto que o maior medo dele, inclusive, não era morrer ou algo assim, mas sim não se lembrar mais da existência da Ana. O vínculo entre gêmeos, o vínculo entre irmãos e principalmente entre gêmeos, sempre foi bastante estudado. O vínculo entre irmãos gêmeos é algo bem único. Eles formam um apego primário insubstituível. A grande maioria dos gêmeos constrói um senso de unidade que perduram a Bom, interessante. vida inteira. Logo, a separação entre eles é algo que marca profundamente. É como se eles Interessante. desenvolvessem Tanto que isso é algo que sustenta, né? Um pilar que traz ainda mais substância pra historieta de Obluda, que o fez, o Johan, né? Que assim se fez associar tanto a vida dele. uma identidade própria e uma identidade gêmea. Ou seja, uma identidade junto com a do seu irmão. Apesar Isso. de várias circunstâncias similares entre Johan e sua irmã, E quando o monstro chegou ali, né, fica a dúvida, né? O monstro que chegou, ele tá completo com o Bonaparte ou não? eles não são, obviamente, as mesmas pessoas. E gêmeos já fizeram parte de diversos estudos ao longo da história científica. Em 1875, antes que os cientistas entendessem por que alguns gêmeos eram mais semelhantes um com o outro, Francis Galton, um cientista estatístico, publicou o primeiro estudo sobre gêmeos. Em A História dos Gêmeos, Galton relatou os resultados de questionários que ele enviou a famílias que tinham gêmeos. Nele, ele perguntou se os gêmeos se tornaram mais ou menos semelhantes à medida que envelheciam, independente de terem sido criados juntos ou separados. Galton tentava descobrir se era a genética ou o ambiente que predominava. Em 1979, Thomas Bouchard fez uma pergunta simples, mas bem curiosa. Gêmeos separados na infância teriam personalidades parecidas como aqueles que viveram juntos durante boa parte da vida? Ou seja, Johan e Ana seriam bem diferentes assim? Então Thomas fez um estudo com 137 gêmeos idênticos, que foram separados ao redor do mundo. E ele relatou que gêmeos idênticos criados separados desenvolveram personalidades e interesses que mostravam quase o mesmo grau de semelhança que gêmeos idênticos que foram Interessante. Opa, Rap. Felipe mandou R$23. Muitíssimo obrigado, Rap. É interessante essa informação. Não que isso pra mim envolva em Monster, tá? Mas que essa informação é interessante. foram criados juntos, mostrando o peso do fator genético. Ana é exatamente o oposto do Johan. A grande questão é que Ana conheceu mais demonstrações de afetos do que o garoto. A única pessoa que importava pra ele de fato era só sua irmã. Quando ele se lembra de algum afeto, é dela que ele se lembra. Não existia ninguém mais que tinha dado afeto ao Johan. Inclusive,
o tema. Na cabeça do Johan, o tema. Inclusive tem uma cena no anime que fala sobre isso. Petrov falando sobre seus experimentos com as crianças em sua casa, dizendo que elas não se tornaram monstros porque ele simplesmente deu amor a elas. Isso. O amor para Johan apenas estava representado no que ele sentia pela irmã. Por isso ele faz absolutamente tudo para proteger ela de alguma forma. E a gente identifica isso bastante no comportamento dele. Na infância dele, não existiram pessoas que disseram para ele que o que ele estava fazendo era errado. Com isso, suas definições de certo e errado não eram nem um pouco claras. O primeiro momento que vemos ele chorar, inclusive, é depois da cena que ele tá se recuperando da cirurgia e ele vê sua irmã em estado de choque. É nessa hora que vemos Johan chorando. É possível dizer que ele estava sofrendo naquele momento. O motivo é difícil de dizer, mas a razão para isso é que ele tinha feito sua irmã sofrer naquele momento, a pessoa que ele mais amava. A psicopatia ou qualquer coisa que o Johan tenha não é algo que foi apenas provocado pela sua genética, mas sim pelo que ele presenciou também. Ter sobrevivido apesar de todas essas circunstâncias, não tenham dúvidas que tudo isso impactou absurdamente a visão de mundo do Johan mais ainda. Ele tentou sair deste mundo, mas o destino meio que colocava ele de volta. E o que ele se tornou depois é fruto de tudo isso. Basicamente, o ambiente preparou o terreno para que a maldade da mente dele pudesse crescer. Que é uma questão que eu não concordo, porque se você for analisar que o personagem ele tomou essa decisão, o personagem não toma decisão alguma, isso é muito mais uma análise narratológica que o próprio Urasawa está trazendo a nós. Enquanto espectadores, nós estamos tendo toda uma discussão do que é ou não a vida, do que é ou não a escolha, do que isso tudo é uma forma veicular de você tratar um motriz questionativo, que foi o que o Urasawa tentou fazer em sua obra, em sua dramaturgia, na sua obra psicológica. Esse vídeo, ele tem alguns acertos, algumas coisas que devem ser exaltadas, mas eu detesto essa forma de tratar personagem como ser vivo. Detesto. Porque não é. Não é. Eu detesto isso. Mas enfim, né? Gente, eu vou ao banheiro, volto já. É interessante se você for mais mente aberta. Cala sua boquinha, viu, seu salafrário sovina. Ouvistes? Ora, bolas. Como assim? A minha mente é fechada porque eu não analiso assim? A mente que está fechada é a da pessoa que pensa assim. Quantas pessoas têm a realização de que essas personagens não são personagens que existem? Poxa. Eu não vou ficar debatendo sobre isso aqui porque é realmente algo que me tira do sério. Quando alguma pessoa fala que nossa, eu já sei que é uma personagem. Não, você não sabe. Ninguém tem a realização de que é uma personagem. É muito difícil de você saber que a pessoa está tentando de falar sobre aquilo ali e ela já autoassume que aquilo ali é um veículo e não uma verdade. Que é um veículo. Ponto. Se você for mente aberta, você... Não, tá? Não inventa isso não, tá? Por favor. Ok? Eu acho... Eu já falei durante a reação. É inferior. É inferior. A análise semiológica e narratológica é inferior. Ponto. É descartável? Não é descartável. Mas é inferior. Se nós formos falar de uma obra com análise de cores, também vai invadir a semiologia da série? Vai. Mas a semiologia é muito maior do que de cores. Então, é uma análise que naturalmente ela é menor. Menor. De importância inferior. Mas não quer dizer que é ruim. Não compensa. Como assim não compensa? Ah. Poxa, Igor, tá parecendo o meme do Homer. Todo mundo é burro, menos você. Olha, cara, com todo respeito, se você pensa que o que eu acabei de falar é exatamente isso, pode se retirar. Fica à vontade. Porque tudo que eu falo, a interpretação que você tem é essa, então infelizmente não tem muito pra onde correr. O que eu acabei de dizer é de que é inferior. É uma análise inferior. Não é descartável, mas ela é inferior. Aí tudo que eu digo, você interpreta como você é o inteligentão, né, Igor? Todo mundo é burro. Cara, é isso. É isso, pô. Desculpa
Desculpa se o que eu tô tentando comunicar não entra na sua versão, mas o que eu falei aqui é o que eu acredito, tá? Desculpa. Se a sua forma de pensar é assim, tudo que eu comento é visto dessa sua forma, você interpreta dessa forma, não posso fazer nada. Peço desculpas, mas é isso. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnon. Sou